Então a gente vai dar continuidade aos temas da sociologia que podem cair aí no seu Enem, que também são temas contemporâneos para a gente discutir a sociedade que a gente vive. Agora a gente vai se debruçar sobre um tema que é um tema muito interessante, um tema muito importante quando a gente fala de sociedade, que é o meio ambiente. Para a gente entender um pouquinho dessa relação entre sociologia, meio ambiente e comunidade, a gente vai tratar de alguns pontos principais. Aqui eu começo com uma imagem, não sei se vocês estão vendo, que é uma imagem que é de um jornal, né, que a gente retirou do jornal do Wilson Dias, que mostra os índios em frente ao Congresso Nacional num recente protesto que a gente teve. Eu vou explicar por alto, assim, porque esse é um tema mais para vocês se debruçarem, para quem sabe, uma redação, mas é importante que quando a gente fale de meio ambiente, a gente traga essas questões que são muito caras e muito próprias aqui do Brasil, né? E também são contemporâneas. Aqui também tem uma imagem, só para vocês entenderem um pouquinho do que a gente vai trabalhar, do presidente Donald Trump, reunido aqui com alguns líderes mundiais na Itália, e essa foto ela antecede o momento em que o Trump decide retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris. A gente vai ver o que é esse Acordo de Paris. Eu acho interessante trazer esse tema para vocês já acenderem aí uma ideia, porque pode ser que esse tema caia, porque é algo bastante recente e diz respeito ao tema do meio ambiente, né, de maneira muito afirmativa, e a gente vai ver o porquê que esse homem decidiu tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris e o que isso traz, quais foram os principais questionamentos da imprensa e dos outros líderes a respeito dessa medida adotada pelo presidente. O que está em jogo? Então, antes da gente começar a nossa aula sobre sociologia e meio ambiente, a gente vai buscar entender uma relação que é uma relação muito própria, que é relacionar o meio ambiente com a comunidade. O que tem a ver essas coisas? Nós vamos falar de alguns dos temas que geralmente caem no Enem e eu vou procurar fazer uma relação entre eles para que quando você estude meio ambiente, para que quando você vá aprofundar esse estudo, você entenda que a gente está falando de temas que são muito relacionados entre si, né? Quando a gente fala de sociedade e meio ambiente, por exemplo, a gente tem que entender que as questões que acontecem na nossa sociedade, como por exemplo uma enchente, não se devem então somente a questões climáticas, a questões do clima, né, a questões naturais. A gente tem aí fatores humanos que são decisivos para as consequências de uma enchente para uma população, para uma cidade, por exemplo. Tá? A gente vai ver isso. A gente vai pensar também, aqui é um tema de reflexão, que apesar de não cair no Enem com regularidade, eu dei uma boa lida na temática de meio ambiente para discutir aqui com vocês, apesar de eu não ver com frequência esse tema, eu acho, não sei porque alguma coisa me diz, que nós vamos retomar esse assunto, que pode ser algo muito presente em concursos, que são novas formas de pensar e usar a terra. A gente vai falar de um tema que é a agricultura familiar. Lá para o finalzinho eu vou trazer alguns pontos para a sua reflexão, e eu acho que você deveria dar uma olhadinha e se dedicar a algumas leituras sobre o manejo, sobre novas formas de manejo do solo, e eu vou dar algumas dicas para vocês, que eu acho que isso aqui não sei, alguma coisa me diz. Conforme eu mencionei, eu acho um tema contemporâneo e pode despertar o olhar tanto para uma redação no Enem, tanto para a redação, quanto até como uma questão que é a demarcação das terras indígenas, que é uma questão muito em voga no Brasil, é um tema que veio com muita força nos últimos meses, e eu não sei, algo me diz também que é interessante a gente pelo menos mencionar essa questão, para você saber sobre isso. E finalmente o Acordo de Paris. O que é esse Acordo de Paris? Por que é que o povo todo ficou em polvorosa, né, quando o Trump e outros países poluidores, principalmente, decidiram se abster aí, sair desse acordo? Mas por que um país sairia de um acordo que trata de pelo menos aí minimizar os efeitos das indústrias, do carro, né, no meio ambiente? Mas por que alguém sairia de um acordo desse? O que tem de errado? A gente vai ver nisso, vamos ver já.
Aqui eu começo, gente, para a gente falar de um tema que é um tema essencial para a gente vai mostrar aqui uma imagem que eu acho que é o Rio de Janeiro essa imagem, que é uma cidade inteira, é praticamente uma região inteira alagada. Como é que se dá como é que chega a esse ponto nas cidades? Geralmente, quando a gente fala de questões que podem cair no Enem relacionadas ao meio ambiente, nós vemos tanto na biologia, na prova de biologia, então vai ser bem as questões, como é que se dá, bem, eu quero dizer assim, no sentido de bem científicos, né, como é que isso acontece. Sempre vai ter o tema do efeito estufa, a chuva ácida, sempre cai, as ilhas de calor, que a gente vai mencionar mais ou menos como é que se dá essas ilhas de calor, nas cidades. Mas uma coisa que eu acho interessante a gente falar são dos efeitos sociais, quando eu trago para a sociologia. Você vai estudar biologia sob um determinado olhar e vai estudar o meio ambiente nesses aspectos que eu mencionei. Quando nós tratamos da sociedade, nós tratamos dos efeitos sociais que, por exemplo, uma situação dessa resulta, a gente tem que investigar o que há por trás para culminar num estado desse, para que as pessoas, para que o entorno, então, de repente, diante de uma imensa chuva, de uma tempestade dessa, percam as suas casas, todos os seus pertences, enfim. É por isso que antes de falar desse tema, a gente vai falar da definição de comunidade e meio ambiente. Meio ambiente e comunidade são tópicos que se interrelacionam, porque nós partimos do pressuposto de que meio ambiente é tudo aquilo que circunda a vida das pessoas, tanto a estrutura, quanto todas as questões que são geográficas, as questões que são culturais, as questões de identidade. Então o meio ambiente está relacionado à comunidade, porque é por meio desses fatores que eu falei que as pessoas se unem em comunidade, vivem em comunidade e se relacionam entre si. É por isso que é interessante falar de sociedade e meio ambiente, entendendo o que é comunidade, né? Existem alguns autores que fazem distinções, como por exemplo que comunidade ela é definida por um espaço geográfico, por exemplo. Então existe um espaço geográfico ali e essa é uma comunidade inserida num determinado local, num determinado país, com características e situações próprias daquela comunidade, daquele espaço geográfico. Então, se a gente fala, por exemplo, aqui de Curitiba, as pessoas que vivem em Curitiba são curitibanos. São pessoas que têm os seus registros, como pessoas que são curitibanas, são pessoas que se relacionam, têm um sotaque próprio, têm fala própria. Então, a gente pode entender características regionais e identitárias, por exemplo, e também geográficas, inseridos num espaço geográfico que encerra essa comunidade nesse sentido. Por outro lado, a gente também tem uma questão que é relacionada a particularidades, como por exemplo, uma comunidade quilombola. Essa é uma comunidade que possui especificidades tanto culturais quanto de modo de organização de vida que inserem ela nessa definição então de comunidade com particularidades, com características específicas. Essas pessoas desenvolvem seus modos próprios de vida, de se relacionar e de identidade. Ok? Esses são dois, a gente poderia enumerar vários aqui, mas para a gente entender então essa relação, é importante que quando a gente fala de meio ambiente, a gente não tem como, ainda mais na sociedade que a gente vive, que é dissociar uma coisa da outra. Se a gente fala do meio ambiente aqui nesse sentido, por exemplo, em que o meio ambiente como natureza, ele invade o espaço construído pelos seres humanos, que a gente tem. Vamos corrigir aqui, porque quem invadiu foram os seres humanos. Mas eu quero dizer que quando a natureza ela perpassa essa lógica construída pelos seres humanos e, no caso aqui, arrebenta com as estruturas formadas, com as casas, a gente tem que investigar em que medida essa relação entre comunidade e meio ambiente ela se dá. O que é que ocasionou, quais foram os fatores que foram importantes para que uma situação dessa acontecesse. Será que é só a natureza mesmo? Será que é realmente só os fatores climáticos, só os fatores... Como é que isso se dá na sociedade que a gente vive? É isso que a gente vai ver em seguida. É interessante que algumas das questões que eu dei uma olhada lá assim por alto sobre
quando eles tratam da questão de meio ambiente, principalmente essas tragédias, né, que vão acabar interferindo na vida das pessoas nas cidades, sobretudo, que aqui a gente vai fazer uma análise principalmente das grandes cidades, né? Quando a gente fala de enchente, vocês lembrem quando você pensa em São Paulo, por exemplo, algumas regiões naturalmente, no Rio de Janeiro, também em Curitiba, recentemente nós tivemos uma grande chuva. Alguns pontos da cidade ficaram completamente intransitáveis, as pessoas não conseguiam circular. No Rio tem linhas de ônibus, por exemplo, que nem passam, então as pessoas ficam horas esperando ali para poder ir embora. E isso a gente está falando de uma chuva que vai prejudicar a mobilidade dessas pessoas, que prejudica a própria qualidade de vida. Você entende quando a gente fala de comunidade? Se a gente entender comunidade, por exemplo, como o meio das pessoas ali do meio urbano, que precisam se deslocar para voltar para casa ou para ir para outro trabalho e assim por diante, a gente já tem essa relação muito nítida na nossa frente, não tem? Porque como é que a pessoa vai embora diante de uma situação dessa? Então sempre que vai vir essa questão para vocês sobre essas grandes tragédias e os impactos que isso acarreta e as consequências que isso traz para a questão da sociedade e dos seres humanos ali, eu acho interessante a gente comentar sobre isso, o que é que ocasiona, o que é que resulta para que essas situações cheguem aonde estão. Muitos dos autores vão dizer que não é só culpa da natureza, porque, ora, a natureza realmente você não tem como controlá-la totalmente. O homem, a partir de um determinado momento, ele achou realmente que ele podia controlar a natureza. E, de um certo modo, se controla, né? Você faz barragens, você troca aqui um curso de alguma coisa, você consegue impedir o fluxo das coisas. Mas existem outros fatores que são alheios à vontade dos seres humanos, e a força da natureza realmente é algo que você não consegue controlar. Mas aí nos trazem algumas questões. Se eu construo aqui, a gente vai falar de ilhas de calor. Ilhas de calor, você anote, porque pelo menos na biologia você vai ver esse tema. O que são essas ilhas de calor? Ora, quando as cidades crescem num ritmo muito acelerado, muito acelerado, muito acelerado, a gente percebe que essas ilhas de calor é um aumento muito grande da temperatura que é ocasionado por uma coisa só, por pelo menos um dos fatores que são mais marcados na nossa sociedade, que é a retirada de áreas verdes das zonas urbanas. Então você percebe muitas vezes construções que vão arrebentando ali com essas zonas verdes para a construção de prédio, para a construção de empresas, etc. E quando você tem essa retirada, há uma associação direta então ao aumento do calor e uma quantidade imensa ali desse aumento de temperatura. Esse aumento de temperatura faz com que a cidade se torne, então, ou alguns locais da cidade, essas ilhas de calor. As ilhas de calor estão associadas às enchentes também, né? Quando você vai ver sempre a relação desses dois temas. Presta atenção nisso que é interessante. Aqui eu falei, conforme eu mencionei, a causa de uma enchente, a chuva, né? Ou causa e consequência, eu quero dizer assim, como a enchente, do modo que ela se configura, é chuva, né? Grosso modo. Mas de que jeito que essa chuva, ela traz essas consequências para as pessoas, para a vida das pessoas e tal? Ora, uma das questões que nós podemos mencionar e que pode ser tema de redação é lixo e poluição. Um dos textos que eu li recentemente faz uma associação, por exemplo, isso está relacionado ao planejamento urbano das cidades, está relacionado à questão do Estado, por exemplo, né, de como o Estado opera nesse sentido, que é o sentido de infraestrutura para as pessoas viverem. Quando a gente relaciona lixo e poluição, a gente está falando de duas coisas que são similares, mas ao mesmo tempo existem distinções que a gente precisa fazer. Uma delas, o lixo, se a gente for falar do município ou do estado, conforme eu mencionei, a coleta de lixo adequada. Se não há essa coleta de lixo adequada, as pessoas jogam lixo em qualquer lugar. Se jogam em qualquer lugar, elas estão entupindo, né, desde o bueiro, entupindo lugares em que a água ia
escoar. Se a água não escoa, a gente vai ter então um alagamento que pode resultar então numa enchente de grandes proporções. É claro que não é só isso, não é somente a ação das pessoas, a ação de um determinado grupo que vai fazer com que uma cidade inteira fique embaixo d'água, mas esses são os fatores que devem ser levados em consideração. Outra questão, por exemplo, é o lixo, são os resíduos industriais. Se não há o destino correto, se não há aí uma forma adequada de fazer a correta, destinação desse lixo, a gente tem aí uma situação que é muito mais grave e muito mais ampla, porque a escala é gigantesca quando a gente fala de uma indústria, por exemplo. E a questão da poluição, que é o que a gente está falando, a poluição que pode ser essa que eu mencionei, a poluição urbana, a poluição ali que a gente verifica com lixo, com essa situação que resulta de ações que às vezes são individuais e que vão acabar comprometendo toda uma cidade, e também pode ser a poluição gerada aí, pelo acúmulo de lixo, de resíduos industriais, etc. Eu gosto muito de trazer essas questões porque a gente costuma-se muito, principalmente dos telejornais, quando eles querem minimizar um pouquinho aí o papel de alguns atores, sobre essas questões do meio ambiente, sempre culpa-se a população. Mas não se pergunta ou não se leva em consideração sobre os fatores que resultaram ou que culminaram para que essa população viva, por exemplo, numa região, numa determinada região, sem a menor infraestrutura, sem o menor planejamento. É isso que eu trago em seguida, porque numa prova vai exigir de você muito mais do que um achismo. A prova vai exigir de você uma interpretação e também uma leitura analítica ali de determinados fatos. Às vezes você vê alguns telejornais mais sensacionalistas e tal, e eles gostam mesmo de culpar o povo. Olha lá, enchente, jogou o papel, jogou não sei o quê, mas nós temos que levar em consideração que há pelo menos aí 3 atores que devem ser levados, a gente tem que botar na conta também, que tem os seus papéis fundamentais quando a gente fala de meio ambiente, e quando a gente fala de poluição e quando a gente fala de lixo, que é um dos é a população, o outro é o município e o estado com a sua responsabilidade, e os outros é quem produz, quem produz essa quantidade imensa de lixo, por exemplo. Então nós temos que levar em consideração esses pontos para a gente não achar que apenas uma ponta ali responsável por uma cidade inteira ficar embaixo d'água. A gente tem que sempre levar esses pontos em consideração, conforme eu já mencionei, para a gente entender o fenômeno de uma maneira muito mais ampla, relacionando à sociedade que a gente vive. A questão da urbanização desordenada, ela sempre vai aparecer quando a gente fala de meio ambiente. Sempre que falar de comunidade e de meio ambiente, vai aparecer a urbanização desenfreada. Olha, a partir de um determinado momento em que você percebe que há muita gente migrando para as cidades, em busca de melhores chances, em busca de condições melhores, porque o local onde elas estão não oferece ali nenhuma possibilidade de uma vida digna, por exemplo, então as pessoas vão para as cidades, a gente tem uma situação como a situação limite. As pessoas começam a ocupar áreas, então, principalmente áreas que muitas vezes são encostas ou áreas que não têm um planejamento ali para que as pessoas vivam ali. Quando a gente tem essa situação, a gente tem um processo de urbanização que é um processo de urbanização que não é controlado. Se não é controlado, não tem planejamento e não tem como você prever tudo que pode acontecer. Tudo que pode dar de errado ali diante, por exemplo, de uma chuva, de uma grande tempestade. É por isso que se fala. Há algumas pessoas, alguns textos que dizem, por exemplo, que há mais gente numa cidade de São Paulo do que moradias. Então essas pessoas são expulsas da cidade, do locus da cidade, e vão, por exemplo, vão habitar em locais que não têm condições de oferecer uma vida digna para essas pessoas. E diante dessas de enchentes e de poluição e de um cenário climático cada vez mais cada vez que está passando por transformações, você não tem como prever quando, por exemplo, tudo vai abaixo diante de uma grande chuva, diante de uma grande tempestade.
Então a urbanização desordenada, que é esse processo que as pessoas então saem do seu local de origem e vão habitar essas regiões, ela é um grande problema causado aí pela nossa industrialização, causado aí pelo nosso sistema, nossa sociedade capitalista que a gente vive. Quando essas pessoas são expulsas dos lugares da cidade, a gente fala de questões que são, por exemplo, ligadas à mobilidade. Né? Se a pessoa se desloca, ela não tem como, muitas vezes, ter essa mobilidade dentro da cidade, entre outras questões sociais que são tão importantes quanto. Então a gente tem pessoas que moram desde lugares que não têm essa estrutura, até mesmo as pessoas ocupando as ruas, ocupando os lugares públicos, né? Gerando ali realmente locais, comunidades ali que essas pessoas vão acabar vivendo sob as condições mais precárias. Até é interessante a gente mencionar isso, que essas comunidades, que não são pequenas, desculpe, essas comunidades, elas vão viver sobre essas condições que são são situações que são desafiantes, tanto para as pessoas no sentido de seres humanos, né, como essas pessoas se entendem, como os outros as veem, né, as pessoas que estão às vezes morando na rua, que, né, vivem numa situação ali que não tem um mínimo, né, para sua dignidade. O poder público não tem como lidar com essa situação, porque esbarra justamente nessa questão desse como você dialoga com os seres humanos, que são seres humanos, afinal. E também tem a questão da opinião pública. Como é que isso é interpretado pela grande mídia, por exemplo, como é que isso é transformado a partir de um olhar, como é que é essa realidade nas grandes cidades. Esse é um tema que pode cair para vocês, quais são os fatores, quais são os efeitos que culminam nessa situação, que é uma situação muito visível no Brasil, nas grandes cidades, é algo que virou próprio e algumas pessoas já até ignoram, né? A gente esquece muitas vezes que nós estamos lidando com seres humanos que estão morando, por exemplo, na rua. Isso é uma questão interessante para você pensar. Aqui, conforme eu já mencionei, que é a moradia. O grande problema é a moradia, como é que essa pessoa vai viver, quais as condições, como é que ela vai ter luz elétrica, ela vai ter condições adequadas sanitárias, por exemplo, né? As pessoas têm crianças, as pessoas são idosas, as pessoas têm suas doenças. Como é que as pessoas vivem num ambiente sem o menor planejamento? Esses são alguns dos efeitos negativos que a gente tem no processo aí de urbanização desordenada. Né? Como é que as pessoas vão ter casa, como é que as pessoas vão ter condições, às vezes, para saírem dessa condição em que elas se encontram, uma vez que nem a sua moradia é adequada para a sua sobrevivência e dos seus familiares e da sua comunidade e do seu entorno. Uma questão interessante para se refletir. Existem algumas, aqui se caso caia essa temática, por exemplo, numa redação para vocês, é claro que a gente não tem tempo de dar conta de tudo o que estaria relacionado nesse assunto. Eu estou pensando os tópicos principais para que aquilo que você achar que merece uma leitura mais aprofundada, você busque. Esse é um processo que a gente tem aí de estudo desses temas. Eu acho que é interessante esses que eu mencionei, mas pode cair para vocês, por exemplo, como é que se resolve uma questão de uma enchente, uma questão de uma tragédia dessa na cidade, no meio urbano, por exemplo. Os sistemas de drenagem que sejam adequados, né? As pessoas falam do solo impermeável para que o solo consiga absorver, então, toda essa água e não alague os espaços, conforme a gente mencionou. A gente fala de criação de reservas florestais, né, com margens dos rios, então criar espaços observados e preservados principalmente para que se tenha um maior controle, ou pelo menos que se consiga medir e verificar essas questões postas, essas questões da natureza, conforme eu mencionei, relacionadas aqui no caso que a gente falou, às enchentes. Como é que você observa e você tem métricas e tem esses espaços para analisar essas questões. A diminuição da poluição, né, da poluição no sentido de poluição e emissão de gases, que a gente fala, a questão de poluição
das indústrias, de resíduos, e a geração de lixo aplicada àquilo que eu falei para vocês. A geração de lixo começa lá, as pessoas costumam às vezes ser um pouquinho céticas, falar, pois é, mas não é diminuindo o consumo ali de sacolinha plástica que eu vou contribuir. É uma forma de contribuir, sim. Quando a gente fala de geração de lixo, começa pela gente, que é cada vez mais a gente se conscientizar de que essas pequenas atitudes, não tão somente usar a sacolinha, mas justamente começar a adotar estratégias de vida que nos permita ali ter uma vida um pouco mais simples em relação a essa geração de lixo. Então a gente fala desde você usar essa sacola e evitar os plastiquinhos, né? Começar a consumir produtos nas feiras em que põe tudo dentro da sacolinha, começar a reduzir o lixo desde a sua compra, né? Aí até a destinação final desse lixo. O que é que você faz com todas as cascas, os papéis, as latas, como é que você faz essa separação? Isso aí a gente vai ter um exercício de reflexão depois, mas esse processo de geração de lixo é reutilizar ali o copinho, é você emprestar as coisas ao invés de comprar de novo, né? Isso aqui é um tema bem interessante, que só isso aqui só é uma hora e meia para a gente discutir, fazer uma entrevista legal aqui. Eu conheço algumas pessoas que são especialistas nessa diminuição da geração do lixo, desde o primeiro estágio até realmente culminar ali no consumidor final. A gente vai adotando medidas que são medidas bem simples e que eram medidas que os nossos avós faziam, e eu acho que a gente no final ali eu vou trazer uma discussão para vocês. Eram coisas que eram muito comuns e hoje a gente não faz mais, porque a gente tem tudo ali à nossa disposição e é tudo muito descartável. Tem para comprar, eu compro e vamos que vamos. Esse é um tema interessante, a gente vai ver depois no final. Outro tema, gente, isso aqui é batata que vai cair, tanto na prova de biologia, isso aqui já pode anotar aí para você estudar, relacionar aí na biologia, tanto na questão da sociologia. Para a sociologia, nos interessa saber, essa frase aqui é uma frase do pessoal do Greenpeace, que é um grupo que se organiza aí na defesa do meio ambiente, né, em diversos aspectos. Eles têm essa frase que eu acho uma frase interessante, claro. Quando a gente fala do debate do meio ambiente, do debate dessa tensão das diversas formas de opinião que a gente tem, então desde líderes globais, desde os grandes países, até os governos, etc., os governos locais, o que a gente quer trazer? Assim, a pauta do meio ambiente, ela é uma pauta que entra na agenda global muito recentemente. Então a gente tem aí a ascensão de alguns grupos que adotam essa causa e acabam advogando para que esse tema seja levado para que seja analisado de forma minuciosa, de forma ampla, e oferecendo soluções, oferecendo alternativas ao modo de vida que a gente tem hoje, que foi um modo de vida aí que a gente pode remeter aí ao século, que a gente pode falar do advento da sociedade industrial capitalista, de progresso a qualquer custo, sem observar essas questões. Mas chega-se num determinado momento, no Rio, aqui no Brasil a gente pode marcar, por exemplo, a Rio 92, chega num determinado momento em que essas questões precisam ser colocadas em pauta para falar, mas só um pouco, tem para todo mundo, vai ter para o futuro, como é que isso se dá? E o aquecimento global, e a questão do efeito estufa, isso existe, isso não existe, quais são as consequências? São temas que são colocados a posteriori, depois quando a gente tem um momento em que alguns atores emergem para trazer essa discussão, né? O Greenpeace é um desses atores, em que pese as críticas que algumas pessoas, alguns grupos fazem, nós temos que trazer, pelo menos para o debate. Aqui, quando a gente fala de energia renovável, isso é interessante a gente fazer, porque eu vou falar de sociedade e vou voltar. Quando a gente fala, por exemplo, de diminuição da poluição, geração de lixo, e fala de energia renovável, parece que são coisas que estão meio desconexas, parece que esse assunto, mas elas estão relacionadas. Quando a gente fala de sociedade, a gente fala de poder, por exemplo, há determinados grupos, sobretudo os grupos produtores, por exemplo, de muito lixo, ou aqueles que produzem muitos carros, né?
que tem as grandes indústrias, que falam que esse papo de energia renovável, que o papo da sustentabilidade é balela do pessoal aí, que o pessoal brinca com essa frase, o pessoal cirandeiro aí, né? Que as pessoas, esses hippies aí contemporâneos, não tem mais o que fazer, eles ficam aí debatendo sobre coisas que estão fora do alcance deles, criam esses grupos, enfim. Essas pessoas estão atrasando o progresso. Essas pessoas não querem que os países cresçam. Elas ficam aí dizendo que tem que diminuir o lixo, mas olha, esse é uma ponta no iceberg. A gente sabe, ou a outra vertente que diz, por exemplo, que as teorias sobre o aquecimento global, elas merecem aí ser questionadas. Falam, não, pera lá, essa coisa do aquecimento global, que é resultado do desmatamento de grandes áreas, isso aí não tem, isso é balela. Há outros grupos que falam, o grande problema não é a poluição, não é a questão do lixo sendo jogado, por exemplo, da quantidade de lixo gerada, não. É a questão do agronegócio. Para alguns grupos, o agronegócio, principalmente a agropecuária no Brasil, remetendo ao nosso país aqui. Então nós temos uma polifonia, né? A polifonia, nós temos diversas vozes falando sobre alguns assuntos, sobre determinados assuntos relacionados ao meio ambiente. Na minha leitura, na minha interpretação, se nós nos interessamos e se nós temos alguma vontade de continuar vivendo no mundo, né, e deixar aí alguma coisinha desse mundo para as gerações que vêm, né, que eu espero que a gente consiga, né, sobreviver, eu acho que nós temos que pelo menos nos debruçar, a gente tem que fazer aí um exercício de se debruçar sobre esses temas, sobre essas diversas leituras e pelo menos analisar, né? Se a gente concorda ou se a gente não concorda é outra história, mas a gente precisa sim entender e compreender que há diversas vozes e leituras sobre o tema do meio ambiente e das relações que a gente tem, principalmente sobre o uso das energias, sobre o uso dos recursos, sobre o manejo da terra. Esse é um tema latente no Brasil. Quando eu falo de manejo da terra, então fica atento. Como é que isso se dá? Como é que a gente tem as questões, quando eu falei de sociedade, poder e política, que são temas intimamente relacionados, como é que se dá essa questão agrária no Brasil? Né? Como é que a lei que rege, por exemplo, a atuação de determinados grupos na Amazônia ou em zonas demarcadas, como é que funciona isso? Pensem nessas questões, que são questões interessantes, ao menos para fomentar o nosso debate sobre o tema, sobre os pontos que eu mencionei. Voltando para a questão da energia renovável, eu fiz toda essa explicação porque eu acho interessante vocês entenderem que nada é de graça, nada é dado na sociedade que a gente vive, todos esses fenômenos e essas situações que a gente vive são construções sociais muito bem estabelecidas e demarcadas, não tem nada não, mas sempre foi assim. Não foi sempre assim. O modo que nós nos encontramos na sociedade, no atual estágio relacionando ao meio ambiente, não foi sempre assim, não. Então, nós temos que investigar que ponto estamos e quais são as medidas, por exemplo, que são propostas pelos grupos, para que alguma mudança aconteça, para que pelo menos os efeitos sejam minimizados. Porque voltar ao que era é muito complicado. A gente já está num estágio aí em que alguns grupos que são mais apocalípticos, por assim dizer, realmente já declaram a falência da humanidade nesse sentido. De acordo com o Greenpeace, então, o Brasil tem plenas condições de chegar a 2050 com uma matriz energética de energias 100% renováveis. Se cai essa questão para você, o que é que você tem que saber? Energias renováveis são aquelas energias que não se esgotam. A energia gerada, né, por exemplo, pelo sol e pelo vento. Essa é uma questão que pode cair para vocês e que impacto isso tem. Ora, o impacto de algo que está dado na natureza, que está posto na natureza, é que existe uma determinada autonomia, não tem um controle ali, uma determinada comunidade, por exemplo, controle do Estado, controle de uma concessionária, por exemplo, para oferecer energia para uma determinada comunidade, para uma determinada população. Será que todo mundo quer isso? Essa fica a pergunta para você, eu não vou jogar aqui. As fontes renováveis versus as fontes não renováveis é que enquanto as renováveis se encontram presentes na natureza, né?
e estão ali à disposição e podem ser manejadas pelas pessoas, conforme eu falei. As não renováveis estão sob poder de determinados grupos e elas têm um fim. Os recursos são limitados. Nesse sentido, custam muito para a natureza para serem proibidas, custam muito para o meio ambiente. Aqui eu vou fazer uma correção. Natureza, de acordo com Giddens, era uma forma que os sociólogos usavam para se referir às questões do meio ambiente antes da década de 50. É a partir da década de 50 que o termo meio ambiente começa a ser incorporado, então, na sociologia, para se compreender essa relação que eu falei para vocês, que é o meio ambiente, as condições que as condições do local, da comunidade, das especificidades ali, conforme eu já falei, que as pessoas vivem, esse meio ambiente, aquilo que circunda a vida das pessoas com determinadas características, ok? Só corrigindo, eu falo natureza no sentido de natureza, de coisas naturais, né? De água, de solo, de vento, nesse sentido, tá? Aqui, nós já vemos algumas, principalmente no Brasil, em determinadas regiões, nós já vemos que há uma grande produção de energia advinda de fontes renováveis, é um tema que está em pauta. Então, se você tem algum interesse nesse sentido, busque estudar em profundidade as energias renováveis, ele geralmente passa, são 2 ou 3 questões, ou às vezes até um tema de redação, mas principalmente quando a gente fala de sociologia, analisar quais são os impactos dessa energia de fontes renováveis para a sociedade. Se a sociedade ou uma comunidade se organiza, por exemplo, para gerar a sua própria energia, gerar o seu próprio alimento, gerar a sua autonomia diante daquilo que é apropriado pelo Estado ou por uma grande empresa, por exemplo, a gente tem aí uma situação que é uma situação completamente fora do sistema que a gente vive, né? Que é todo mundo abaixo ali de determinados grupos regendo ali a vida das pessoas. Então, eu cedo a luz, você paga a luz. A sua comida está no supermercado. A roupa que você usa, você compra nas grandes redes. A partir do momento em que alguns grupos começam a questionar esses modos de vida, por exemplo, e desenvolver meios e estratégias em que esses modelos não são mais tão relevantes ou não são fundamentais, a gente tem uma situação nova. E eu vou dizer para vocês, já existe grupos espalhados por todo o Brasil. Se você se interessa pela temática e por esse modo holístico de vida que eu falei, busque aí busque digitar só para conhecer, depois você vai se aprofundando porque é muito bacana, que é a permacultura, que é essa forma holística de contato com a terra. Como é que se dá, como é que são essa vida do jeito que a gente concebe na sociedade, como é que ela se dá num sistema de permacultura, por exemplo. É muito legal, dá uma olhadinha, eu não posso me debruçar porque tem tanta coisa para falar. Quando a gente fala aqui, então, voltando para a energia que é renovável, ela polui menos. Só que para as coisas poluírem menos, alguns acordos precisam ser feitos, por exemplo, como o Acordo de Paris, em que os países se comprometem, então, a adotar medidas e a adotar algumas formas de reduzir a emissão de gás. Por exemplo, do gás que advém de combustíveis fósseis, por exemplo. Então precisa ali buscar algumas estratégias. Essas estratégias significam que eu estou sugerindo que, por exemplo, se polua menos, alguns grupos vão falar assim, mas se eu poluir menos, eu ganho menos dinheiro. Ou eu não vou mais deter esse tipo de produção, eu não vou ter, por exemplo, falando assim do governo, por exemplo, eu não vou mais poder aí, sei lá, como é que eu vou dizer, invadir alguns países, por assim dizer, e usar o seu petróleo, que é uma riqueza. Vocês já pensaram no país que eu falei, né? Que foi inclusive um deles que não assinou, a gente já vai ver no final. Então, quando eu trago essas questões, elas não são inocentes. Quando eu decido, como presidente, por exemplo, revogar, falar, não, obrigada, eu não vou assinar acordo nenhum, porque realmente eu vou poluir mesmo, que é assim que o país cresce, é assim que os americanos devem viver. Eu entreguei quem é, mas a gente já vê isso de alguma forma. Então, quando a gente fala desse embate, não é neutro a questão das energias renováveis, elas, muitas vezes, algumas situações
não são colocadas a cabo ou não se tornam verdadeiramente algo a ser realizado devido a diversas vontades e demandas que muitas vezes não tem a ver com a população, tem a ver com quem está no poder. A gente já falou isso algumas vezes. Aqui, conforme eu mencionei, isso nos remete ao Acordo de Paris, que tem justamente, são metas dos países, né? Nós já tivemos aí 147 países, agora recentemente 130 países afirmaram ali, ratificaram o seu compromisso e as suas metas para fazer reduzir a poluição emitida pelas fábricas, automóveis, desmatamento. Desmatamento é uma palavra relacionada diretamente ao Brasil, né? Desmatamento aqui realmente, com vistas aí a limitar o aquecimento global e minimizar as consequências disso para o mundo. A gente vai voltar nesse tema quando eu trouxer o Sr. Trump, mas aqui a imagem eu trago quando eu falo de desmatamento no Brasil e falo da questão de meio ambiente no Brasil. Nós temos uma questão contemporânea que foi colocada recentemente, que eu acho que vale a pena trazer, que é justamente a questão da demarcação das terras indígenas, que é um tema extremamente polêmico, é um tema que vai suscitar alguns debates, mas que eu jogo aqui para vocês como possibilidade de algo que pode cair, como um tema de redação, por exemplo, tanto perguntando a sua análise sobre o que é esse tema, como é que isso se configura na sociedade que a gente vive, tanto como uma questão aí de prova. Essas imagens são muito interessantes porque mostram os índios reunidos na frente do Congresso. Aqui são duas as situações, uma das questões é a demarcação, que a gente vai ver, e a outra questão é em relação à autonomia da FUNAI, né? Aqui eles estão posicionados, é muito interessante ver essa imagem, por isso que eu trouxe, porque nós vemos os índios com as suas roupas tradicionais diante do Congresso regendo ali, que significa então o poder político no Brasil, regendo todas as demandas, né? Regendo tudo aquilo que interfere na vida da sociedade, das diversas sociedades que a gente tem no Brasil, principalmente aqui a gente está falando da comunidade indígena. Então, quais são os interesses, né, que separam aqui esses dois grupos, o poder político que é à frente do Congresso e as pessoas e os índios que estão ali colocados, é muito interessante que eles estão com as suas a pintura tradicional de alguns grupos, as vestes, eles estão munidos, né, com seus símbolos ali de guerra. É muito interessante essa imagem, e ela teve diversas imagens muito legais, porque justamente vai mostrar um momento em que a gente tem uma situação que é uma situação limite, né, relacionada a essa temática que eu falei para vocês da demarcação. A demarcação de terras indígenas no Brasil, ela parte do embate entre os proprietários de grandes terras, e a questão do direito originário, né? Existe uma norma que fala que esses povos, então, eles têm o direito originário a algumas terras para desenvolverem a sua sobrevivência, a sua autonomia, né? Manterem as suas tradições, a forma de vida, a sua forma de organização social, etc. Quando a gente fala de um processo de desenvolvimento, né, e sobretudo hoje no Brasil um processo de crise em que a gente vê diversas estruturas aí precisando rever a forma de crescimento e a forma com que elas se relacionam aí com o desenvolvimento das suas empresas, do agronegócio, etc. A gente vê aí uma verdadeira briga, um verdadeiro combate de grupos que acreditam que não existe lei para eles, né, para esses determinados grupos, e eles avançam sobre essas terras exigindo e pressionando o governo federal, sobretudo, para que essas terras não mais pertençam ou para que essas terras não estejam delimitadas por grupos que não produzem, por grupos que não trazem o progresso ou grupos que não representam aí um ganho econômico para o país. De modo geral, esses grupos reivindicam essas terras para que produzam, para que eles acabem aí ampliando a sua produção, ampliando a forma com que eles têm para
para enriquecer e para desenvolverem os seus negócios, né? Quando a gente fala de agronegócio, a gente está falando então de cada vez mais terras, para produzir mais, para gerar mais riquezas, não necessariamente para o Brasil, né? Então a demarcação de terras indígenas, ela esbarra nessa questão que a gente tem, que é justamente os grupos falarem: não, essas terras pertencem a mim, pertencem à minha cultura, pertencem ao meu grupo, não vamos ceder, queremos realmente que o governo se posicione em relação a essa demarcação, que isso fique restrito, que essa porção de terra fique restrita à nossa vida, né? A nossa vida em comunidade, a nossa sobrevivência. Então, essa pressão desses grupos é nesse sentido, para que haja, para que tenha uma resolução, para que essas porções sejam demarcadas e, desse modo, fiquem asseguradas dentro de uma lei, que não possam ser ali usadas para essas atividades, conforme eu já mencionei. Mas é uma briga, principalmente, que é uma briga que vai pender para um lado, no momento que a gente vive, para um lado que fala que o país precisa crescer a qualquer custo. E esses grupos, principalmente, eles vão se posicionar de maneira muito efetiva, de uma maneira... tem um poder muito grande no Congresso. A gente fala de uma bancada aí que é a bancada ruralista. Se vocês se interessam por esse tema, é um tema a ser debatido, um tema que vocês podem averiguar. A bancada ruralista exerce uma pressão muito grande e tem um poder de ampliação, tem um poder aí que não se resume tão somente às terras, né? Exerce um poder sobre a mídia, exerce um poder sobre as autoridades máximas do nosso governo e acabam se inserindo em espaços aí em espaços que possibilitam maior pressão e que tem uma maior voz dentro do Congresso Nacional. Fica aí a questão para vocês. As questões sociais é justamente o que eu falei sobre o direito originário. Até que ponto essa situação limite que a gente vive, ela acaba interferindo na questão cultural e de autonomia desses povos, né? Então, quando a gente vê essa questão social, a gente remete justamente a como é vista essa comunidade, como ela é interpretada pelos grandes poderes, como é que é feito, né, esse critério de demarcação, o que é que se deixa, o que se leva em consideração, o que é que não se leva, mas sobretudo impacta também, e aqui é a questão da autonomia da FUNAI, que recentemente foi uma das pautas justamente dessa discussão, que é a FUNAI, qual é a autonomia que tem esse órgão, que é considerado um dos órgãos aí de maior diálogo com os grupos indígenas e formado por um corpo de especialistas e de pessoas que têm uma relação, se não uma relação mais íntima, uma relação mais cultural e de troca com esses grupos. Então a FUNAI, que é composta aí por antropólogos, por pesquisadores, sociólogos e demais especialistas nas áreas culturais, por exemplo, de repente passa a ficar sob a guarda do Ministério da Justiça. Com isso, a gente trata então a questão indígena, que é uma questão relacionada, uma questão basilar para a gente entender a cultura brasileira, por exemplo, né? Que é basilar, não tem como dissociar a cultura indígena do povo brasileiro. Nós não temos como de fazer essa dissociação. Ela passa, então, a ser entendida como uma questão de judiciário, como uma questão regida por regras que muitas vezes não vão se aplicar às práticas desses povos. Então essa é uma briga, a gente precisa saber os desdobramentos, ainda há algumas aí reviravoltas, mas essa é uma das questões que eu acho que pode aí, eu não sei porquê, mas eu acho que é uma questão que pode surgir para vocês, que é a questão da demarcação das terras e a autonomia da FUNAI, que é uma pauta agora fresquinha, quentinha para vocês, tá? Para fechar a nossa aula, que é uma aula extensa, que a gente já está quase uma hora falando, eu vou trazer a questão das diferentes formas de se relacionar com o meio ambiente. Aqui a gente está vendo uma imagem que é de um agricultor familiar fazendo a colheita, né? Eu acredito que seja ali a sua família.
A gente esbarra quando a gente fala de diferentes formas de manejo e apropriação da terra no Brasil, quando falamos de agricultura familiar, que é um dos aspectos que considero mais fundamental, que é a diferença entre os modos de produção e uso do solo do agronegócio, por exemplo, e da agricultura familiar. A agricultura familiar, ela vai devolver a autonomia, ou ela vai fazer com que essa família não migre, ou ao menos não precise sair do seu local de trabalho, que é o campo, para a cidade. Né? Então essa é uma das formas que é um dos pontos quando a gente fala de agricultura familiar que eu acho essenciais a gente falar. É também a pessoa, a família, a comunidade, determinado grupo, que tanto pode ser um grupo que parte de uma ideia individual como um grupo mesmo, que vai se organizar de tal modo que tem autonomia e controle sobre aquilo que produz, que divide os ganhos, que acaba tendo um modelo de vida que é mais cooperativo e colaborativo do que necessariamente um patrão que vai acabar empregando essas pessoas para que elas fiquem sob a sua égide, sobre as suas determinadas regras. Então a gente tem que é um processo da agricultura familiar, que é um processo justamente de que as famílias tenham o controle e o poder sobre aquilo que elas produzem, sobre como a forma que elas vão comercializar e principalmente, né, gente, quando a gente fala de agricultura familiar, nós estamos falando de pequenas porções de terras que não tem comparação com as áreas do agronegócio, em que essas pequenas porções, elas prejudicam, ou corrigindo aqui, elas não prejudicam nem aí em outra vida ou que o agronegócio prejudica o meio ambiente. Ao contrário, nós estamos falando da agricultura familiar, quando a gente, por exemplo, fala da questão de orgânicos, por exemplo, a gente está falando por exemplo, de uso zero de agrotóxicos. A gente está falando de respeitar a sazonalidade dos alimentos. Né? Isso não apenas no modo de produção vai ter um impacto que é incrível sobre a terra, um impacto muito positivo, como para o consumidor. Né? E também é óbvio, quando a gente fala de agrotóxico, a gente está falando da pessoa que produz. Quando a gente fala do agronegócio, não há preocupação, por exemplo, com o sujeito que está ali produzindo, trabalhando em contato com aquilo diariamente, né? Desenvolvendo doenças, por exemplo, como um câncer. Então, quando a gente fala dessas questões relacionadas, é interessante, que eu acho que é uma temática que pode despertar a atenção, que a agricultura familiar, ela apresenta esses aspectos e ela é responsável hoje por 80%, 70%, 80% da produção de alimentos no Brasil. Né? Hortaliças, quando a gente fala aí de diversos hortaliças, os feijões, arroz. Então a gente tem diversos produtos aí que são produzidos na agricultura familiar, e quando eu falo diversos produtos, entra no embate que é um embate super em voga hoje, que é a questão da monocultura que a gente tem, que é se apropriar de grandes porções de terra para produzir um determinado tipo de alimento. Um tipo de alimento que muitas vezes não é usado para a alimentação humana. Isso é interessante, como por exemplo o milho e a soja. A soja, se você digitar soja e agronegócio, você não vai dar conta de tanta coisa que você vai ler. E aqui a questão da autonomia, gente. A autonomia é justamente as famílias terem aí, conforme eu já mencionei, o controle, a forma de produção que acharem melhor e elas desenvolverem o seu trabalho com base naquilo que elas acreditam e que acham que é melhor, tanto para elas quanto para a comunidade em que elas vivem. Acho interessante vocês se debruçarem sobre as diferenças entre a agricultura familiar e agronegócio para vocês fazerem as suas leituras sobre esse tema. Finalmente, eu não podia deixar de falar desse tema e é uma reflexão que eu trago aqui para vocês, tão somente para vocês aprofundarem. Vocês viram que tem diversas reflexões colocadas aí, que é a questão das enchentes, que é a questão das ilhas de calor, que eu falei lá no começo da aula, que é a questão do Acordo de Paris, que eu acho interessante, a demarcação das terras indígenas no Brasil. E finalmente eu chego aqui num aspecto que é um aspecto mais voltado à cidadania individual, à cidadania ecológica individual. Não vou entrar no mérito da definição e do embate sobre o que é cidadania ecológica, porque não nos cabe aqui, mas nos cabe a questão dos 3 R's, que é muito utilizado essa questão quando a gente vai falar de meio ambiente e dos cuidados que as pessoas devem ter, as pessoas e as marcas, enfim, para que a gente consiga minimizar, então, os efeitos da degradação do meio ambiente na sociedade que a gente vive.
primeiro R é o reduzir, o segundo é o reutilizar e o terceiro o reciclar. Hoje, esses 3 R's são aplicados nas diversas formas de vida que a gente tem. Então, desde o Instagram ali, vou citar ali um exemplo bem contemporâneo, a gente vê grupos e vê pessoas, por exemplo, que aplicam esses 3 R's, por exemplo, na redução do lixo, que é do lixo, usar o copinho plástico, usar ecobag, usar sacolinha, ou também optar por comprar as coisas a granel, o saco plástico, reduzir o lixo desde a sua fonte lá, então já compra, já traz menos lixo para casa, né? Então já começa nesse processo. Reutilizar, promover a reutilização, tanto dessas, se existe o caso, por exemplo, de lata que vem, do vidro do palmito, todas essas coisas, né? Os sacos, tal, de reutilizar a própria casca dos alimentos, a compostagem, como é que você faz o seu adubo orgânico, como é que você faz esse processo dentro de casa, que é um processo de reutilização dos insumos que a gente usa, e a reciclagem por si só. É fazer a separação, é você fazer o destino correto do lixo que você gera. Porque o lixo ele não nasce do nada, o lixo é gerado. Essa é uma coisa interessante para a gente pensar. Eu trago esses 3 R's tanto como para você refletir sobre o seu cotidiano e sobre essas pautas que eu coloquei, como para a gente falar aqui para você aprofundar a tua leitura sobre isso, porque esse é um tema que é batata. Sobre quais são, por exemplo, a gente vê empresas, né? Por exemplo, pode cair aí, quais são as empresas ou quais são algumas estratégias usadas por empresas de cosméticos, empresas de alimentos, quais são algumas dessas estratégias relacionadas aos 3 R's, por exemplo, que a gente pode associar aí como algo que vem dando certo. Sei lá, a empresa, ao invés de você comprar o hidratante, né, o perfume, de novo no vidro, a empresa vende para você num sachê ali que você só vai repor e não precisa toda hora ali, né, jogar mais plástico no lixo. É uma medida. Ou comprar granel, quais são essas estratégias, ou papel que é fruto de material reciclado. Então são diversas as estratégias e diversas as possibilidades que esse tema pode aparecer para você. Por hora, eu jogo aqui a reflexão para que você procure observar essa temática no seu cotidiano e no seu dia a dia e verificar justamente de que modo isso se dá. Se você vê na sua cidade, se você observa que existe isso, dá uma olhadinha no Instagram, no Facebook, as marcas, como é que elas se posicionam com essa questão, por exemplo, de bicicleta, das entregas de bicicleta, dos saquinhos, hoje agora tem uma moda, até uma situação contemporânea ligada à festa, que é reutilizar o copo da festa que vai tomar o chopp. Então o copo custa um determinado valor lá, custa R$5, você empresta, você aluga o copo para não precisar toda hora ficar gerando aquele lixo do copinho plástico. As pessoas já estão, você vai nos lugares, você já vê os meninos, as pessoas com o copinho assim penduradinho, que é o copo para repor ali o chopp, o suco, né, para quem não bebe. Reflita sobre isso aqui, que eu acho que é um tema que pode aí dar um caldo também, e essa é a nossa aula sobre meio ambiente. Eu espero que eu tenha contribuído aí. Alguns temas realmente eu tive que passar muito correndo, que a gente não dá conta, mas eu acho que por hora já dá para vocês se familiarizarem com alguns dos principais temas que a gente vem debatendo e que a sociedade traz também à tona. Eu acho que é interessante você se aprofundar e dar uma olhadinha nos temas que eu mencionei. Um abraço e até a próxima aula.